Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, eu espero que com vocês também esteja. E na aula de hoje a gente vai falar sobre forma trigonométrica dos números complexos, também conhecida como forma polar. Então vamos lá, pessoal? Bom, primeira coisa é o seguinte, né? Antes de mais nada, a gente precisa entender agora que para representar um número complexo na forma trigonométrica, a gente vai representar ele, vamos precisar representar ele no nosso plano cartesiano, tá certo? Que agora a gente vai chamar de plano de Arcangauss, mas é exatamente o plano cartesiano convencional, né, que vocês já estão acostumados. Só que agora, o nosso eixo X, a gente vai dizer que ele vai ser o nosso eixo real. Por quê? Porque é onde a gente vai representar a parte real do nosso número complexo. E o eixo Y vai ser o nosso eixo imaginário, que é onde a gente vai representar a parte imaginária do nosso número complexo Z, tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, o nosso número complexo Z, escrito na forma A mais BI, ou seja, na forma algébrica, que está sendo representado no nosso plano de Arcangauss, né? Então, a gente tem aqui, ó, a parte real, que é o A, sendo representada no eixo horizontal, e a parte imaginária, que é o B, sendo representada no eixo vertical. Feito isso, então, o nosso número complexo, ele vai ser agora representado pelo ponto P com coordenadas A e B, né? Com coordenadas aí A e B. E aí, com isso, né, para escrever o nosso número complexo na forma trigonométrica, a gente vai precisar aí fazer o cálculo de dois valores. Primeiro é o módulo, que já é conhecido de vocês, e o segundo é o argumento, que a gente vai ver agora como fazer esse cálculo, tá? Então, o módulo nada mais é, a gente viu como calcular ele, né? Mas a gente não viu a representação geométrica dele. Na verdade, o módulo nada mais é do que a distância entre pontos. É a distância entre o nosso número complexo, que agora está sendo representado pelo P, e a origem, tá? Então, por isso que o módulo Rho, ele é calculado fazendo raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, tá? Porque é a distância aqui, ó, do pontinho P até a origem, né? Com coordenadas 0, 0. E agora a gente vai precisar também calcular o argumento. O que vem a ser o argumento? O argumento é o ângulo formado entre o nosso número complexo e o nosso eixo horizontal. Então, aqui eu chamei o nosso ângulo de ângulo θ, tá certo? E ele vai ser o nosso argumento. Bom, então, vamos ver como fazer o cálculo do argumento agora mesmo. Bom, gente, outra observação aí é que esse pontinho P, tá? Ele também é chamado de afixo do nosso número complexo Z, tá bom? Então, se eu tenho um ponto P ali de coordenadas 2, 3, significa que ele representa o número complexo Z, que é igual a 2 mais 3i, tá certo? Então, é isso. Bom, vamos então para o cálculo do argumento? Então, vamos lá, pessoal. Bom, agora, né, para fazer o cálculo do nosso ângulo, do nosso argumento θ, a gente precisa ter em mente o seguinte, que ao representarmos o número complexo Z no plano de Arcangauss, o que a gente vai ter na nossa figura? A gente vai ter aí a construção de um triângulo retângulo, correto? Então, a gente tem aqui o A na horizontal, o B na vertical e o nosso módulo Rho e o nosso ângulo θ. Então, juntos eles formam aqui o nosso triângulo retângulo, né, com o nosso ângulo aqui de 90 graus. E aí, para calcularmos o ângulo θ, basta a gente lembrar das relações, né, basta a gente lembrar das razões trigonométricas, né, no triângulo retângulo, que vocês já viram na trigonometria. Então, basta a gente calcular seno e cosseno do nosso ângulo θ. E aí o nosso problema está resolvido. A gente consegue fazer o cálculo do θ sem nenhum problema. Tá bom, pessoal? Bom, outra informação aí importante, tá bom? É só lembrar o seguinte, que o ângulo θ, por definição, o argumento, ele está sempre entre 0 e 360 graus. Tá bom, gente? Então, se por acaso, em algum problema, você viu que o ângulo ele ultrapassou 360 graus, é muito simples, é só você calcular o ângulo que é congruente a ele. Ou seja, é só você calcular, só você dividir ele por 360 graus, né? E pegar o resto, tá bom? Vamos supor que o teu argumento está dizendo lá no problema que o teu ângulo é 420 graus. Mas o argumento ele está sempre entre 0 e 360.
tá? Então, você vai ter que fazer ali 420 dividido por 360, dá um resto 120. Ah, tá bom, então meu argumento é 120 graus. E aí, tá resolvido, tá bom? Só observação aí, fica como observação, tem que lembrar disso. Mas a gente vai ver isso mais pra frente nos exemplos, tá certo? Não precisa se preocupar com isso agora. Bom, vamos lá, vamos pro cálculo do ângulo então? Nosso ângulo θ aí, se a gente olhar para o nosso triângulo retângulo, a gente vai observar o seguinte, que já que a gente tem que trabalhar com as relações, com as razões trigonométricas, né? Nesse caso, a gente só precisa do seno e do cosseno. Observa que o cosseno do θ, ele é A dividido por ρ, e o seno de θ é B dividido por ρ. Por quê? Porque o cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o seno, por sua vez, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá certo, pessoal? Então, usando as razões trigonométricas, a gente consegue achar rapidinho esse ângulo aí que está faltando, tá bom? Então, é só lembrar aí da razão trigonométrica no triângulo retângulo. Então, vamos lá. Cosseno, então. Cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cateto adjacente aqui é o A, né? Que está na horizontal. Hipotenusa é o módulo. Então, vai ser A dividido por módulo. E o seno do θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é o que está de frente para o ângulo. Então, de frente aqui, ó, na vertical, é o B. Então, né, a gente sabe que essas medidas são iguais. Aqui a gente tem, então, B dividido pela hipotenusa, que é o ρ. Tá certo? Então, o seno de θ é B sobre ρ. Com essas duas informações, isso já é suficiente para a gente calcular o nosso ângulo θ. Bom, feito isso, agora a gente vai escrever o nosso número complexo z na forma trigonométrica. Então, vamos lá. Então, observa o seguinte, que tanto da primeira relação quanto da segunda relação, a gente consegue, então, calcular o A e o B. O A, então, ele pode ser escrito como ρ, que multiplica cosseno θ, e o B pode ser escrito como ρ, que multiplica seno θ. Correto? Por isso, o nosso número complexo z, que era igual a A mais BI, ele pode ser escrito agora como sendo ρ, que multiplica cosseno θ, mais I, que multiplica ρ vezes seno θ. Perfeito? É só a gente substituir, né? O A pela relação que a gente acabou de calcular e o B também. Bom, feito isso, observem o seguinte, que o nosso módulo, ele aparece tanto na primeira parcela como na segunda parcela. Então, a gente pode isolar ele na expressão para escrever o nosso número complexo de forma mais simplificada. Então, vamos lá, pessoal? Escrevendo, então, a representação trigonométrica do nosso número complexo, a gente vai ficar, então, com z, que é igual a ρ, que multiplica, entre parênteses, cosseno θ, mais I vezes seno θ. Perfeito? Então, a gente fica aí com uma escrita mais bonita, né? Mais eficiente. Perfeito, galera? Bom, se você ainda quiser abreviar mais um pouquinho, uma outra expressão aí também que pode, né, representar o nosso número complexo z, tá bom? Eu já vi em alguns concursos ser escrito dessa forma, tá? É você escrever o z como ρ vezes cis de θ, tá certo? Vou colocar aí na tela para vocês. Então, ó, forma abreviada do número complexo z é ρ, que multiplica cis de θ. Fica até mais fácil de lembrar, né? Por quê? Porque aí vai ser ρ, que multiplica cosseno θ, mais I seno θ, tá bom? Então, essa fórmula ela é mais abreviada aí para a gente conseguir lembrar de forma rápida como escrever o nosso número complexo na forma trigonométrica. Perfeito, pessoal? Então, vamos ver alguns exemplos? Bom, vamos lá? Exemplo 1 diz para a gente o seguinte: um número complexo z tem módulo 2 e argumento 45 graus. Se z for escrito em sua forma algébrica a mais bi, em que a e b são números reais e i é a unidade imaginária, o valor da soma a mais b equivale a quanto? Bom, pessoal, exemplo simples, né? A gente acabou de ver como escrever o nosso número complexo na forma trigonométrica. A gente já sabe que é módulo que multiplica cis de θ. Então, módulo vezes cosseno θ mais I seno θ. Ele já deu pra gente nessa questão tanto o módulo quanto o argumento. Ou seja, deu o módulo e deu o ângulo também. Então, pessoal, nesse caso,
Bom, pessoal, então temos o seguinte, né? O que a gente tem que fazer? Eu tive que dar pause porque a campainha tocou, né? A pessoa muito requisitada. É assim mesmo. No meio da aula, a gente tem que parar a aula, mas a gente vai se adaptando. Bom, então vamos lá, onde eu parei? Tá, vamos lá. Nesse problema, né? A gente vai ver como escrever ele na forma... na verdade, ele quer na forma algébrica, mas ele já deu o módulo e já deu pra gente o argumento. Então é muito simples, né? Porque a gente já sabe como escrever na forma trigonométrica, tá? Como ele quer A mais BI, então a gente vai fazer o contrário, vai passar da forma trigonométrica para a forma algébrica, tá certo? Mas isso é tranquilo, né? A gente acabou de ver como escrever um número complexo na forma trigonométrica, é só fazer ρ que multiplica cis de θ. Então é só a gente fazer ρ que multiplica cosseno θ mais i seno θ. Perfeito? A gente já tem o ρ, já temos o θ, então tá tudo certo, tá? Então, vamos lá. Resolvendo, então, o nosso z ele é igual a 2, que multiplica cis de 45, né? Então, 2 vezes cosseno de 45 mais i vezes seno de 45. Isso na forma trigonométrica. Bom, como nesse problema aí ele pediu a mais b, então a gente só precisa lembrar como calcular o a e como calcular o b. Bom, o a quem é? O a é ρ que multiplica cosseno θ. E o b é ρ que multiplica seno θ. Então, basta a gente lembrar disso, correto? A gente acabou de ver isso também, né? Então, lembrando aí, o A é ρ que multiplica cosseno θ e o B é ρ que multiplica seno θ. Então, basta a gente substituir para fazer o cálculo. Vamos para o A primeiro? O A vai ser, então, né? O ρ é o módulo, é 2 vezes cosseno de 45 graus. Então, isso vai ser 2 vezes raiz de 2 sobre 2, que vai dar raiz de 2. O B, por sua vez, é ρ que multiplica seno θ. Então, vai ser 2 vezes seno de 45 graus. Como seno de 45 e cosseno de 45 são iguais, né? Vai dar pra gente aí o mesmo resultado. 2 vezes raiz de 2 sobre 2, que é igual a raiz de 2. Então, portanto, A mais B vai ser igual a raiz de 2 mais raiz de 2, que é 2 raiz de 2. Perfeito, galera? Então, com isso, a alternativa correta é a letra D de delta. Certinho? Moleza, né? Mamão com açúcar. Vamos para o exemplo 2, então? Questão 2 agora. A forma trigonométrica do número complexo z, que é igual a 4 raiz de 3 mais 4i, é igual a quanto? Bom, então agora a gente tem o nosso número complexo escrito na forma algébrica e queremos passá-lo para a forma trigonométrica, né? Então, também, moleza, né? É só a gente lembrar que para escrever um número complexo na forma trigonométrica, a gente só precisa do módulo e do argumento. Então, vamos lá. Módulo é raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Moleza, não tem mistério. Solução, então, módulo aí vai ser, quem é o A? 4 raiz de 3, o B, 4. Né? Então, é só fazer raiz quadrada de 4 raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vamos calcular? 4 ao quadrado, 16, vezes raiz de 3 ao quadrado. Cancela a raiz de 3 com o quadrado, né? Fica só o 3. Então, 16 vezes 3 mais 4 ao quadrado, que é 16. Percebam que aqui, pessoal, né? Quem quiser pode fazer aqui multiplicando, né? 16 vezes 3, pegando o resultado e somando com 16. Mas se vocês perceberem, aqui o 16 apareceu, tanto na primeira parcela quanto na segunda. Então, você pode fazer esse cálculo de forma mais simples, isolando o 16, tá bom? Então, eu vou fazer dessa forma aqui. A gente vai ficar, então, ó, com 16 que multiplica no primeiro membro por 3, e aí vai para o parênteses, o que for diferente. Então, 16 vezes 3, mais no segundo membro, ele está sendo multiplicado por 1, né? Então, 16 mais 16 vezes 3, mais 1 aí. E aí, resolvendo, a gente fica, então, com raiz quadrada de 16 vezes 4, e fica muito mais fácil de fazer essa raiz aí, fazendo raiz de 16 vezes raiz de 4. Que vai ser raiz de 16 é 4, raiz de 4 é 2. Então, 4 vezes 2, 8. Tá aí o nosso módulo. Certinho, galera? Então, feito isso, agora a gente vai passar para o cálculo do argumento. Então, vamos lá. Quem é o nosso argumento? Bom, para o argumento, né, a gente tem que fazer cosseno e o seno. Então, lembra que o cosseno do θ é A dividido por ρ. Então, e o seno do θ é B dividido por ρ. Então, vamos lá. Nesse caso, então, como é que vai ficar? O cosseno, né? Quem vai ser o cosseno do θ? Vai ser A dividido por ρ, mas o A é 4 raiz de 3 e o ρ é 8.
Então, a gente vai ficar com 4 raiz de 3 dividido por 8. Simplificando, isso vai dar pra gente raiz de 3 sobre 2, né? Dividindo em cima e embaixo por 4, a gente fica aí com raiz de 3 sobre 2. E o seno do θ é b dividido por ρ. Então, vai ser 4 dividido por 8, que vai dar pra gente meio. Bom, agora é só pensar o seguinte, que para achar esse ângulo, basta eu tentar encontrar aí, né, qual é o ângulo, pensar em qual ângulo que eu conheço que tem cosseno igual a raiz de 3 sobre 2 e seno igual a meio. Bom, esse ângulo aí é 30 graus, certo? Então, feito isso, a gente já sabe quem é o nosso ângulo θ. É importante também, né, o que vai ser importante para a gente também, são os sinais, tá, pessoal? Né? Cosseno deu positivo, seno positivo. Então, tem que lembrar que esse ângulo tem que estar obrigatoriamente no primeiro quadrante. Então, é 30 graus, né? Se ele tivesse em outro quadrante, eu teria que aí lembrar disso, tá bom? Perfeito? Bom, então, nosso ângulo é 30 graus, que a gente vai ter que escrever, fazer a conversão aí para radiano. Por quê? Porque é muito comum, quando o número complexo está escrito na forma trigonométrica, o ângulo θ estar escrito aí através aí do radiano, tá bom, pessoal? Então, é só fazer a conversão, né? 30 graus é só fazer 30 vezes π dividido por 180, simplificando vai dar pra gente π sobre 6 radiano, tá certo? Bom, e aí com isso, né, a gente já sabe que o z, que é o nosso número complexo, ele é ρ, que multiplica cosseno θ mais i seno θ. Então, agora é só escrever. Então, vamos lá? Ρ, quem é o ρ? É 8, correto? 8 que multiplica cosseno de π sobre 6 mais i vezes seno de π sobre 6. Então, está resolvido o nosso problema. A alternativa correta é, portanto, a letra A. Perfeito, galera? Bom, agora a gente vai para o exemplo 3. Então, vamos lá, pessoal? Exemplo 3 agora. O número complexo z, que é igual a 2 que multiplica cosseno de 11π sobre 6 mais i seno de 11π sobre 6, escrito na forma algébrica a mais bi, é quanto? Bom, moleza, né? Ele deu o número complexo na forma trigonométrica e quer que a gente escreva na forma algébrica. Ué, é só calcular, tá bom, gente? Então, para isso, é só calcular quem é o cosseno desse ângulo aí e o seno do ângulo, tá? Então, vamos lá. Fazendo os cálculos, então, vamos lá. O z, então, né, repetindo aqui a expressão, ele é 2 que multiplica cosseno de 11π sobre 6 mais i seno de 11π sobre 6. Lembra daquilo que eu falei? Que o argumento ele tem que estar sempre entre 0 e 360, tá? Então, vou calcular aqui esse ângulo. 11 vezes π sobre 6, π sobre 6 a gente acabou de ver que é 30 graus, correto? 180 dividido por 6, né? 30 graus vezes 11 vai dar pra gente 330 graus. Então, aqui a gente quer 2 vezes cosseno de 330 mais i seno de 330 graus. 330 graus, como é que a gente faz para achar o seno e o cosseno dele? Bom, é só a gente localizar no círculo trigonométrico se ele está mais perto do 180 ou do 360. 330 graus está mais perto do 360, né? Então, é só a gente fazer 360 menos 330, que vai dar pra gente 30 graus, tá bom? Então, na verdade, vai ser quem? Vai ser o cosseno de 30 e o seno de 30. Agora, importante, o sinal. Aí a gente tem que lembrar que no quarto quadrante, 330 está no quarto quadrante. No quarto quadrante, o cosseno, ele é positivo e o seno é negativo. Então, aqui vai ser 2 que multiplica cosseno de 30 mais i que multiplica menos seno de 30, pessoal. E aí, fazendo os cálculos, a gente fica, então, com 2 vezes cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Aí, mais com menos vai dar menos seno de 30, que é meio, vezes i. Então, menos meio vezes i. E aí, multiplicando aqui pelo módulo, né? Esse 2 aqui, a gente vai simplificar com o 2 que aparece no denominador, e ficamos, então, com z, que é igual a raiz de 3 menos i. Correto, pessoal? Com isso, a alternativa correta é a letra E. Perfeito?